das escolas, com os pais e acredita que pais felizes são filhos felizes. É formadora parental e está presente hoje também connosco para nos falar um bocadinho sobre este assunto, realiza orientações e aconselhamento dos pais. E hoje vem-nos falar então sobre o desenvolvimento da resiliência nas crianças e como aumentar a sua autoestima. Para pessoas como eu que não têm filhos, também tenho a certeza que se há de aplicar de alguma forma, seja com a nossa família, com os nossos amigos ou em contexto de trabalho. Vou já dar a palavra à doutora Magda, mas queria apenas lembrar que a sessão está a ser gravada, ok? Para depois vocês poderem consultar, obviamente no futuro, e também para os colegas que hoje não conseguirem estar presentes, poderem de futuro ver esta apresentação. Só dar aqui uma chega de que quando vocês tiverem perguntas podem levantar a mão no ar, ok? Com o sistema do Teams, que a doutora consegue ver, podem escrever no chat, que ela também tem acesso, ok? Doutora Magda, muito obrigada. Vou-lhe passar a palavra e uma boa apresentação. Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos. Antes de tudo, fico tão feliz de estar aqui hoje, sobretudo em empresas, porque significa que as empresas também entendem que nós não somos pessoas estanques, ou seja, que a nossa vida não é estanque. Das 6 da tarde às 9 da manhã estamos com a família, depois a partir dali nos outros horários temos um boné ou uma t-shirt e passamos a ser outras pessoas, não é? Tudo isto, a nossa vida e os diferentes compartimentos da nossa vida têm impacto tudo se mistura, e é isto que eu quero dizer. Portanto, fico aqui muito feliz por ver as empresas também a preocuparem-se com este lado de todos os seus colaboradores. Posto isto, como é que nós vamos fazer esta manhã? Então, nós vamos estar aqui sensivelmente até às 11 a falar sobre resiliência e caso vocês tenham vontade de pedir a palavra, levantem a mão, como a Patrícia disse, e eu passo-vos a palavra. Caso queiram partilhar os vossos insights, podem fazê-lo no chat. Ele está aqui aberto para mim e eu vou deitando um olho, também vou estando atenta. E gostava de vos pedir o seguinte, não me deixem, nem a mim, nem à Raquel Caetano, aqui sozinhas neste painel, porque pelo menos eu depois fico um bocadinho perdida na apresentação porque não sei muito bem para quem é que eu estou a falar. E se puder ver se puderem abrir os vossos ecrãs. Obrigada, Ângela, bom dia. É sempre mais simpático e facilita-me a minha apresentação. Não me perco, sabem? Estou a olhar para pessoas, sei que estou a falar com alguém. Obrigada, Patrícia. Pronto, então, na medida do possível, se puderem, ótimo. Para iniciarmos esta sessão, eu gosto muito de fazer dinâmicas convosco, ter o vosso feedback. Então, vou já começar aqui por vos questionar e para me situar também. Eu gostava que me dissessem aí no chat quem aqui é que tem filhos e, tendo filhos, que idades é que eles têm? Para depois, ao usar exemplos de resiliência, eu tenho que adaptar, não é? Portanto, gostava de ter aqui mais ou menos uma ideia das idades dos vossos filhos. 10 e 6, diz-me a Raquel. 12. Eu, Raquel, conheço das redes que ela volta e meia vai comentando, não é, Raquel? Já, Yolanda, temos a de inteligência emocional junto. Pois foi, exatamente. O tempo, ok, voa. Ok. 15 e 19, 17 e 20, 4 anos e 8 meses. Pronto, aqui um bocadinho de tudo. Eu acho que quem tem filhos mais velhos se vai identificar com as histórias dos mais pequeninos e se calhar aqueles que têm filhos mais pequeninos pensam assim, isto vai ser bom quando eles forem mais crescidos. Cada etapa é uma etapa e todas elas trazem desafios. E eu gosto muito de pensar que a vida, e quando nós somos pais faz muito isto, que é, quando nós já estamos a dominar uma fase da vida dos nossos filhos, muda a fase outra vez. Então, nós vamos ter que aprender. Então, a parentalidade é muito sobre isto, é sobre aprendermos a estar na relação. Eu gostava que vocês olhassem para a questão da parentalidade como sendo uma relação. Isto já ajuda bastante. Quando nós pensamos em parentalidade, muitas vezes pensamos nas crianças, pensamos em nós, em estratégias. Deixem de pensar assim. Pensem na parentalidade como sendo uma relação. O que é que eu quero desta relação? Como é que ela está neste momento?
tá? E a parentalidade é sempre sobre os pais, nunca é sobre os miúdos. Posto isto, vamos lá avançar. O que é resiliência? Sabem o que é resiliência? Podem escrever no chat, podem levantar a mão, podem abrir o microfone. Acho que a Ângela abriu o microfone, depois não sei. Foi a Ângela abriu o microfone, não tenho a certeza, não? O que é resiliência? É para isso que cá estão hoje, não é? Para ouvirem falar sobre o que é resiliência e como é que isto se promove. Capacidade de adaptação. Ok, sim, há aí uma parte da adaptação. Sim, capacidade de adaptação. Mais, capacidade de resposta a situações mais adversas, diz a Noémia. Também. Eu julgo que será também um bocadinho a capacidade de não se deixarem ir abaixo perante um não, conseguir encontrar alternativas de superação. Ok. Então, isto que a Ângela disse é uma ideia que a maior parte das pessoas tem, que não se vai abaixo. Já lá vou, ainda bem que tocou nesse ponto. E a Raquel diz aqui, capacidade de voltarmos ao nosso normal depois de um problema. Ora bem, isto é muito importante. Então, vamos lá. A resiliência não é eu não ir abaixo. Não é eu ter força para não ir abaixo. A resiliência vê-se, uma pessoa resiliente vê-se quando ela, quando ela sai desse momento mais tenso, mais negativo. O movimento de subida é o movimento da resiliência. Então, em termos de definição aqui na escola, nós dizemos que a resiliência é a capacidade que nós temos de, após uma situação que nós consideramos desafiante, e reparem que nós consideramos, portanto, é subjetiva. Eu considero desafiante uma situação, mas ali a Patrícia pode não considerar desafiante. Para ela é uma coisa normal, corriqueira, mas para mim, tendo em conta o meu contexto, até a minha própria experiência de vida, a fase da minha vida naquele momento, eu considero aquela situação uma situação desafiante. E após, não é, esta situação que eu considero desafiante, eu regresso ao meu estado ótimo com aprendizagens. Ou seja, eu não vou para o meu estado anterior, habitual, eu vou para um estado ótimo, que é o melhor que eu consigo naquele momento, e faço com aprendizagens. Ou seja, eu não regresso ao estado anterior porque eu passei por uma situação que me trouxe aprendizagens. Faz sentido isto? Então, uma pessoa não é resiliente porque não vai abaixo. Não é isso. Aí ela pode ser, pode ter uma endurance, mas a resiliência vê-se quando eu passo por um momento que eu considero desafiante, muitas vezes negativo, que me põe em contacto com emoções negativas isto é, há quem diga que as emoções não podem ser consideradas nem positivas nem negativas. Eu não tenho essa visão. As emoções fazem-nos sentir, fazem-nos entrar em contacto com essas emoções que nos põem mais para baixo, que são muito intensas, as mais negativas. Então, quando eu entro em contacto com essas emoções, o momento em que eu subo, aquele momento de viragem, é o momento onde eu estou a usar todas as minhas capacidades, e já vamos ver quais são elas, e estou a mostrar que estou a ser resiliente, certo? Portanto, não faz mal cair, o importante é que nós consigamos levantar-nos, certo? Então, vamos lá. A resiliência tem impacto na nossa autoestima. Nós, na escola, aqui trabalhamos um modelo de autoestima que toca nestes 6 pontos: autoimagem, respeito por si e pelos outros, capacidade em comunicar, autoconfiança, autodisciplina e resiliência. Veem ali a resiliência, não é o último, nenhum deles é o último. Autoconfiança, eu vou começar por aqui. Autoconfiança tem a ver com a capacidade que eu tenho de confiar em mim, em me, vamos dizer assim, safar nas diferentes situações. Uma criança que, e hoje vou, não é, vamos olhar aqui para a resiliência da criança, uma criança que muda de escola ou vai de férias com os pais para um lugar novo, a confiança que ela tem de estar nos ambientes novos, com pessoas novas, esta autoconfiança, de pedir, fazer amizades, desenrascar-se com situações novas e diferentes, mostra muito a autoconfiança que ela já tem. Ou seja, eu posso até ser um bocadinho resistente,
mas eu sei, resistente no sentido em que, não quero ir de férias para esse lugar novo, quero ir para o do ano passado porque lá fiz amigos e já conheço, certo? Normalmente a criança quer ir para um lugar que já conhece, mas nós vemos a resiliência também aqui nisto, mas sobretudo a autoconfiança, este ponto aqui da autoestima, a autoconfiança, nós vemos-la nestes momentos em que a criança pode ter esta resistência, pode ter um bocadinho de medo, mas ela confia em si e confia porquê? Temos 2 pontos importantes para nós percebermos se a criança é autoconfiante e vamos à procura destes 2 elementos. Primeiro, ela já pode ter dela, é uma miúda ou um miúdo naturalmente autoconfiantes, mas depois esta autoconfiança também se faz, também é nutrida através das experiências positivas que a criança vai tendo. E reparem aqui que esta questão das experiências positivas não é só aquelas que correram bem. São também aquelas experiências que não correndo assim tão bem, a criança pôde, através de um adulto, e nós vamos ver hoje também a importância do adulto, através de um adulto, tirar ou fazer aprendizagens, certo? Ou seja, eu ali não fui capaz, naquele momento, de fazer logo amigos, mas entretanto, o adulto veio lá e ou apoiou-me, ou ajudou-me, ou disse-me como é que eu poderia fazer, ou então não fiz todo, vou aqui dar um exemplo, não fiz todo ali amizades, mas aprendi que da próxima vez poderei fazer diferente. Então, a conclusão precisa de ser, ela sim, positiva, a experiência nem sempre será esses momentos positivos, mas a conclusão precisa ser positiva. A autodisciplina, porque é que ela nos dá aqui pontos também na autoestima? Porque uma criança e um adulto também, que diz que vai fazer um trabalho de casa, por exemplo, vai fazer uma apresentação para a escola, uma apresentação final de período, por exemplo, e se organiza e se disciplina, é naturalmente uma criança que não só confia, reparem como isto está tudo interligado, não só confia nela, como também, normalmente, atinge os seus objetivos, tem resultados e naturalmente a sua própria autoestima vai aumentar, certo? Então, esta autodisciplina é fazer escolhas, não é força de vontade. Eu não gosto nada de olhar para a autodisciplina como sendo força de vontade. Muitas vezes nós não temos vontade de fazer as coisas, mas escolhemos fazê-las. Então, esta escolha que cada criança vai fazendo, e nós também vamos ensinando a criança a fazer, é fundamental para a própria autoestima e para a noção da autoconfiança e disciplina. Resiliência, já aqui vimos o que é a capacidade, então, recapitulando, que eu tenho de, após uma situação que eu interpretei como sendo negativa, voltar ao meu estado ótimo com aprendizagens. Tenho a capacidade em comunicar. Capacidade em comunicar é eu transmitir exatamente aquilo que eu quero transmitir, da forma como o outro consegue ouvir, portanto, eu adapto o meu discurso ao outro. Naturalmente, uma criança pequena ainda não é capaz de o fazer, mas a nossa função enquanto adultos é ajudá-la a fazer isso. Aqui estamos a trabalhar outros pontos já ligados à inteligência emocional, como a empatia, a flexibilidade cognitiva, ou seja, eu vou adaptar o meu discurso à outra pessoa para obter aquilo que eu quero. E naturalmente, que quanto melhor nós comunicarmos, mais depressa atingimos esses objetivos. O que me preocupa neste momento é que os miúdos não estão a comunicar em condições, muitos não sabem falar, não se exprimem não se exprimem bem, usam muito o chat, o WhatsApp para falarem uns com os outros, e esta ausência de vocabulário reflete o quê? Uma pobre arquitetura mental. As palavras a comunicação mostra a nossa arquitetura mental, a forma como nós pensamos, as nossas crenças. Ora, se eu não tenho vocabulário, se eu não sei articular em condições, eu estou a ver, estamos todos a assistir, a um empobrecimento da forma como se pensa. E é importante corrigirmos, darmos mais vocabulário aos miúdos, as palavras são importantes, nós todos sabemos disso, que as palavras que usamos são extremamente importantes para enriquecer até a nossa própria argumentação e estamos-nos a esquecer de corrigir algumas vezes e é fundamental fazê-lo. Depois, respeito por si e pelos outros, reparem que eu comecei sempre por respeito por si e depois é que é pelos outros. Porquê? Porque a partir do momento em que eu me respeito, eu me conheço e sei o que é que eu necessito de ter nas relações para me sentir respeitada também,
eu consigo ser mais empática e a partir daqui também respeitar o outro, certo? Portanto, eu gosto mais de começar, não é começar a partir deste momento, se o meu filho já se respeita, então já pode começar a respeitar o outro, não. Mas é mais importante que ele se conheça e que tenha esta noção do que é para si aceitável, porque depois, por consequência, ele saberá o que é que pode, até onde é que pode ir com os outros. Faz sentido, não faz? Muitas vezes nós dizemos aos miúdos, tens que respeitar os outros, mas esquecemos de lhes dizer como é que eles se podem respeitar. O nosso exemplo também é importante. É comunicarmos também de que forma é que eu me sinto, nos sentimos respeitados. E por fim, a autoimagem, que é a imagem que cada miúdo tem de si, cada um de nós tem de si e é altamente pessoal. Bom, então, vamos aqui ver. Por que razão, eu gostava muito de vos ouvir, é que nós privamos os nossos filhos de treinarem a sua resiliência? Por que razão é que nós privamos os nossos filhos de treinarem a sua resiliência? Acham que privamos, para começar? Sim, Eu acho acho que que temos. privamos. Acho que Sim, privamos. achas, Raquel? E em que situações e porquê? Antes resolvemos os problemas para eles não sofrerem, tentamos andar sempre ali com paninhos. Ok, então nós resolvemos os problemas para eles não sofrerem. A Paula está a dizer para proteger. Sim. A Noémia concorda, que diz que sim, que é para privamos e diz que é aversão ao risco. Nosso, não é? Quando ajudamos demais, diz o Fernando. Ok? E porquê que... então, isto é uma forma de privar, mas a minha questão é porquê? A Noémia diz aversão ao risco. De quem? Deles, não é? Temos medo que eles entrem, que eles corram risco. É isso, Noémia? E nós temos... Vamos aqui fazer este... Fernando, isso mesmo, também tem a ver com os nossos medos. Isso mesmo, é aqui que eu quero chegar. Julgo que às vezes o medo maior é nosso. Isso mesmo, Noémia. Muitas vezes protegemos demais e eles acabam por não ter de gerir o que corre menos bem e depois queremos resolver tudo mais rápido e não exatamente para os proteger e nós não sofremos. Ótimo, Manuela, estamos a chegar lá. É muito interessante que esta questão da resiliência diz muito mais sobre os pais do que sobre os miúdos. Nós temos miúdos cada vez menos resilientes nas relações sociais, cada vez menos capazes, porque nós estamos a resolver os problemas por eles. Estamos a dizer exatamente, estamos a dar-lhes pistas, frases de como responder nos grupos do WhatsApp, por exemplo. Estamos a dizer, deixa estar que eu faço, porque é mais rápido, porque temos pouco tempo, porque temos menos paciência, porque não queremos, essencialmente, ver os nossos filhos sofrerem. Porquê? Porque é muito doloroso. Reparem nisto. Muitas vezes nós sabemos que os nossos filhos até podem ser capazes de fazer aquilo, que não vai ser assim tão fácil, se calhar vão resistir, vão ter que colocar um bocadinho mais de esforço, vai ser eventualmente doloroso, e como nós não queremos assistir a isso e não nos custa absolutamente nada dar a resposta ou fazer por eles, então nós privamos os nossos filhos de treinarem a sua resiliência, de entrarem em ansiedade, de ficarem frustrados, arrependidos e tristes. Ora, a aprendizagem da vida, nós aprendemos sobretudo, e reparem que isto é uma excelente forma de corrigir e de ensinar, é com os erros. Nós ensinamos aos miúdos através do erro. Se eles não errarem, se eles não fizerem asneiras, nós não temos a grande oportunidade de corrigir e dizer como é que se faz diferente. E deles aprenderem, porque aprende-se, isto é que é aprender através do erro. Eu não consigo ensinar aos meus filhos autonomia, ensinar paciência, flexibilidade, respeito, se eles não passarem por momentos em que não puderam ser tudo isso. Então, quando eu privo, fala muito mais, como o Fernando disse bem, fala muito mais sobre nós, porque nós vamos lá e fazemos, não queremos lidar com o nosso próprio sofrimento, que é ver os nossos filhos
sofrerem. Então, vamos lá. O que é que nós precisamos de fazer para que os nossos filhos treinem a resiliência? Então vamos lá, que é esta questão do Estado, ótimo. Eu gostava que vocês fizessem este exercício também convosco para perceberem se nas vossas relações, ao longo do nosso crescimento, nós adultos aqui tivemos tudo isto que eu vou referir, e em contexto até de trabalho e das outras relações de amizade interpessoais, isto também existe. Porquê? Porque nós tornamos-nos pessoas mais resilientes quando temos estes ingredientes que vamos falar agora. E é muito interessante percebermos se somos mais ou menos resilientes dependendo da relação onde estamos. Relação profissional, relação amorosa, relação com os nossos amigos. Se estes ingredientes também lá estiverem, nós seremos mais resilientes. Se não estiverem resilientes, flexíveis também, capazes de dar a volta, e percebermos também se na nossa infância, e se na infância dos nossos filhos, estes pontos estão lá. Tudo isto, depois eu vou-vos mostrar onde, tudo isto não é achismos. Quando nós pensamos assim, relações seguras e de afeto, sim, é verdade, é necessário. Tudo isto é baseado, não são os últimos, porque já sabemos isto há bastante tempo, baseado em tudo aquilo que é ciência social e da parentalidade, ok? Então, vamos lá. Uma criança desenvolve a sua resiliência e essa resiliência vai se ver nos momentos mais intensos e mais difíceis quando ela tem relações seguras e de afeto. O que é que são estas relações seguras e de afeto? Ela sente-se segura na relação com os pais, que é a primeira, ou com os adultos de maior proximidade, são as primeiras relações que ela tem, quando ela se sente pertencente, tida e achada. E a melhor coisa que nós podemos ver numa criança pequena é quando ela vira as costas aos pais e vai explorar o mundo dela. Uma criança ou um jovem que não vira as costas aos pais não está segura. Está a fazer sentido isto? Quando eu me sinto segura numa relação, eu não estou à procura de confirmar que a pessoa está lá. Porque eu sei que ela está. Porque eu já tive experiências em que quando eu precisei dela, ela estava lá. Tranquila, não estava ansiosa, estava tranquila. Porque ela conhece essa mãe, esse pai. Vamos agora eu vou só falar de pais, está bem? Podem ser outros adultos, mas agora vou só falar de pais. Porque ela sabe que os pais estão lá e os pais sentem-se seguros a trazer confiança e segurança aos filhos. Por muito que o meu filho esteja ansioso, frustrado, a fazer uma birra, eu sei qual é o meu papel ali. É acalmá-lo, por exemplo, trazer-lhe segurança, quando a criança é pequena, pegar ela ao colo. E até mesmo na colocação de limites. Portanto, o ponto número 1 é a criança sentir-se pertencente à família. E pertencente é também eu tenho um lugar que é meu na minha família. Eu contribuo. E para contribuir, o que é necessário acontecer? Eu tenho o meu lugar, eu sou escutado, e escutar não significa ceder. Escutar não significa concordar. Eu escuto, e isto é autoridade parental, eu escuto os meus filhos, mas no final, quem decide sou eu. A participação dos miúdos é muito importante naquilo que eles já podem participar, mas há fases em que eles vão poder decidir algumas coisas e outras virão mais à frente, poderão decidir mais à frente. Este é o grande objetivo, é que os nossos filhos passem a decidir por eles, sozinhos, tomem decisões, sejam autónomos. E nós só vamos largando, não é? Alargando o espaço de atuação, de liberdade, quando eles nos mostram que estão a tomar boas decisões para a vida deles. Nós até podemos não concordar, mas não é uma má decisão. Uma decisão que eu não tomaria. Mas ok, tendo em conta quem é o meu filho, é uma decisão que não lhe traz prejuízo. É uma boa decisão para ele. Ele sabe o que é que está a fazer. Então eu vou largando. Eu posso perguntar, posso pedir opinião, posso consultar,
mas nem sempre eu vou concordar, ou vai ser possível, ou vou estar, sim, de acordo, para fazer aquilo que a criança gostaria que fosse feito. Mas eu posso consultá-la naquilo que ela pode ser consultada, certo? Então este é o sentimento de pertença. E este sentimento de pertença acontece nas coisas mais pequenas. Decisão da emenda semanal. Coisas muito práticas. Queres tu pôr a mesa? Esta atribuição de tarefas à medida que os miúdos vão crescendo. Pedir aos nossos filhos, que já têm, por exemplo, 8 ou 9 anos, se já forem capazes naturalmente, para serem eles a fazerem um jantar. Todas estas coisas pequeninas são importantes. Aos nossos filhos mais velhos, para nos fazerem as compras, por exemplo, no supermercado virtual, para mandarem vir alguma coisa da Amazon. Eu no outro dia pedi à minha filha para ela me procurar na Amazon um bom microfone. Não era este é mais antigo, mas um bom microfone de lapela. Que ela fosse ver. Porquê? Porque ela já sabe fazer isso. Ela sentiu-se tida e achada, uma coisa que ela gostou de fazer, verificar, e eles sentem-se pertencentes e que contribuem. São coisas muito pequenas, mas que dão um sentimento de eu faço parte disto. E já vamos ver o que é que tudo isto tem a ver com a resiliência. Depois, e aqui passando por estes termos que estão aqui, e fazendo um apanhado daquilo que eu disse agora, esta questão da minha relação ser significativa é muito importante. Relações que têm significado e valor. E é importante que cada um de nós, no final do dia, apesar dos conflitos, consigamos sentir isto. Eu hoje fui capaz de, ainda que tivesse tido uma discussão com o meu filho, ainda que tenha tido uma discussão com o meu marido, no final, esta relação continua com valor. Continua a ter significado, a fazer sentido. E a união, eu não estou a falar de relações sem conflito, não existem relações sem conflito. E não importa se estamos numa fase de mais conflito. O problema nunca foi o conflito. O problema é quando nós somos incapazes, e mais uma vez aqui entra o conceito da resiliência, somos incapazes de ultrapassar esse conflito e voltamos à normalidade da nossa relação. E quanto mais velhos os miúdos ficam, e aqui acho que a maior parte dos pais tem filhos mais velhos, adolescentes, vai-me dar razão, mais difícil fica. Quanto mais velhos os miúdos são, mais difícil é. E porquê? Porque os miúdos começam-se a construir e começam também a falar de uma forma que nós já falamos, que não gostamos que falem connosco. Mais, às vezes mais agressivos, mais bruscos. E aqui nós temos uma grande oportunidade de explicar como é que eu me sinto respeitada, como é que eu não me sinto respeitada e como é que eu gostaria que me falassem. Então, depois temos esta questão da esperança e do otimismo e na confiança no futuro. E aqui nós vemos pessoas mais resilientes quando eu sei que apesar de tudo isto que está a acontecer agora, ser mau, ser difícil, me trazer tristeza, eventualmente até alguma insegurança, até do futuro, eu sei, ainda assim, graças às minhas experiências, que o amanhã vai continuar. Isto parece um discurso muito positivo, mas quando nós nos vamos deitar e pensamos assim, amanhã é outro dia, as coisas vão correr melhor. Eu tenho pessoas com quem eu posso contar, apesar disto ser mau. Nós conseguimos, à medida que vamos crescendo, perante novas situações deste género, entender que é uma situação, é uma fase e que ela há de passar. Eu já vos vou dar aqui, vamos ver o próximo slide, eu vou-vos dar aqui uma história que me foi relatada ontem, e eu pensei ontem quando estava a ouvir, foi um trabalho que nós fizemos, que reúne tudo isto. E por fim, os hábitos positivos. Estes hábitos positivos estão ligados a esta esperança no futuro, a confiança no futuro. Eu não sei se vocês têm rituais em vossas casas, se têm tradições em vossas casas.
Eu vou partilhar esta tradição que eu tinha quando os meus filhos eram mais pequeninos. Na entrada do outono, eu fazia sempre um almoço com amigos. É na entrada do outono. A primavera e o outono são as minhas duas estações favoritas. A primavera, podemos voltar a sair de casa, não é? Apanharmos a luz, o sol, o calor. E o outono justamente por ser o recolhimento. Voltarmos para dentro de casa, estarmos mais próximos uns dos outros, depois de muito tempo fora. E traz-me sempre a sensação a sensação não é a sensação, mas a vontade de chamar amigos, família e recolhermos, estarmos em casa, voltados mais para dentro, reativando todas as tradições que cada família tem. A primeira tradição que nós tínhamos, quando eles eram mais pequeninos, era justamente fazer um almoço com os nossos melhores amigos. E o almoço tinha sempre o mesmo prato, tinha normalmente sobremesas novas, mas era aquela reunião. E sempre que eu penso nisto, e na altura pensava, porque íamos organizar também um novo almoço, eu sentia isso como um lugar muito seguro. Um encontro bom, preparava-me para isso. Tal como nós fazemos com o Natal, tal como fazemos, se calhar, com o Ano Novo, com o aniversário, com a Páscoa que aí vem, há esta continuidade de lugares e de celebrações dão-nos segurança em mais uma etapa que nós vamos passar. Pensem, como é que vocês estão a preparar para as próximas semanas? Vai ser a Páscoa. Há uma espécie de compasso ou diminuímos o nosso ritmo ou aceleramos, não sei, cada um saberá das suas tradições, mas nós já nos projetamos, olha, agora vai ser a Páscoa. E o que é que acontece na Páscoa? Eu vou comprar as amêndoas, os chocolates, venho com compasso a casa ou não, vou de férias, vou estar com os avós, vou à terra. Há sempre alguma coisa e este lugar, este acontecimento, ele traz muita segurança. Isto vai lá estar sempre. Então, quando nós sabemos que existe esta previsibilidade, nós descansamos. Então, deixa-me contar, antes de avançarmos para como é que nós fazemos isto. Há 2 ou 3 semanas, uma mãe contactou-me e ela estava muito preocupada com uma situação que ia acontecer com o filho de 13 anos. O filho é jogador de futebol, está há 5 anos naquele clube e, infelizmente, os pais souberam que o clube não ia renovar. Ele ia ficar sem clube. Ou seja, vai ter que procurar um clube novo. Mas a questão não é o procurar um clube novo, é o miúdo tinha expectativa de continuar e o clube não ia renovar. Então esta mãe queria saber como é que ia dar a notícia. Ela não sabia porque que o clube não renovou. O clube tinha 4 jogadores para aquela posição, só podia ficar com 3 e disseram, olha, escolhemos o seu filho, vamos chamá-lo João Maria, escolhemos o João Maria e não vamos renovar. Ele é bom, tem muito talento, mas infelizmente não vamos renovar. E a mãe perguntava-me, Magda, mas eu tenho que dar uma justificação ao meu filho, ele tem que saber, quer dizer, ter aqui uma desculpa para eles não renovarem, isto não é desculpa nenhuma. Então, nós, reparem, qual é o nosso primeiro movimento? É proteger. É arranjar aqui paninhos quentes para que a criança entenda que não é por causa dela, mas que existe um motivo. E aquilo não era um motivo. Em segundo lugar, ela não queria que o filho sofresse. Mas é inevitável o sofrimento. Completamente inevitável. E aquilo que foi o nosso trabalho com ela foi prepará-la para dar a notícia, saber quem é que ela precisava de ser naquele momento, que era o colchão, não é? A proteção do filho, para não doer tanto, mas ia doer, e ela saber exatamente o que é que ela precisava de fazer a partir dali. Reparem que não é o acontecimento, não é a não renovação que é doloroso. O doloroso é não termos pessoas ao nosso lado que nos saibam ajudar a sermos resilientes. Que ou tirem, deixa lá, vais arranjar outro clube, certo? Vão logo arranjar aqui uma salvação, consertar a situação, ou
fazer uma coisa que eu vejo muito acontecer hoje, que é deixar a criança no lodo, permita uma expressão, das emoções negativas. Eu sei, estás triste, podes chorar, se estás zangado, podes bater aqui na almofada, e depois não termos competências para fazer com que o miúdo saia dali. Então, como é que nós trabalhamos? Em primeiro lugar, eu trabalhei a segurança daquela mãe. Se ela se sentia segura ou não para transmitir a notícia e lidar com o que pudesse vir. O que é que podia vir? Então ela dizia, ele pode chorar, ele pode ficar com muita raiva, bater com portas, chamar nomes. Okay. Então, vamos nos preparar para isso. E se ele me perguntar porquê que eles não renovaram, o que é que eu digo? Diga a verdade. Eles disseram-me que têm 4 jogadores para este lugar, para essa posição, e que só podem ficar com 3. Infelizmente escolheram-te a ti. Eu também não consigo entender esta justificação. Porque tu, se eles gostam de ti, e porque não outro jogador qualquer. Mas isto foi o que eles me contaram. Eu não preciso de arranjar outra justificação. Eu não preciso mentir, entendem? Eu posso dizer a verdade. E vamos todos lidar com isto, com o absurdo. Porque a vida tem coisas absurdas. Por outro lado, eu estava muito descansada porque a forma como esta família vive, apoia o filho, se apoiam, gostam uns dos outros, se tratam, era um fator altamente protetor. Havia um histórico bom, um histórico de claque, de aplauso, de gostarem uns dos outros, sabe? Das coisas que eles faziam, das memórias que foram criando. Então nós tínhamos aqui uma excelente base emocional que ia amparar uma notícia má. E o que é que aconteceu? Então, esta mãe, quando decidiu dar a notícia ao filho, com o pai, até foi o pai que deu, ela estava sentada ao lado do filho e disse, olha, temos uma notícia para te dar, soubemos que o clube não vai renovar contigo. Portanto, a partir da próxima época, vais deixar de jogar neste clube. E o miúdo olhou, fez assim, e porquê? E porque os pais estavam seguros deles, se o meu filho chorar ou mostrar raiva, eu estou aqui, não vou ter medo. É natural que isto aconteça, é esperado que aconteça. Eu não vou ficar ansioso. O meu papel ali é ajudá-lo a lidar com isto. Então eles explicaram, disseram a verdade. E o filho olhou, ficou um bocadinho, não chorou logo. E ele perguntou, mas isso significa que eu amanhã vou ter que ir ao jogo? E os pais disseram, e nós trabalhamos isto também, sim, vais ao jogo. Tu tens um compromisso com o teu clube até ao final desta época. E, portanto, vais honrar o teu compromisso. Vais continuar a ir aos treinos e vais continuar a ir aos jogos. Ou seja, ele continua a ser útil, pertencente. Ele tem um lugar ainda na equipa. Para o ano ele não continua. Mas isto não desvaloriza aquilo que ele ainda continua a trazer. Faz sentido isto que eu estou a dizer? O miúdo ficou em silêncio, isto foi-me um sábado, depois de um jogo de manhã, e da parte da tarde, o miúdo virou-se para a mãe e disse, mãe, posso ir jogar futebol com os meus amigos no parque? E ela disse, sim, podes ir jogar. Levou-o até lá, ficou lá na conversa com outras pessoas, e quando vieram, ela disse-me ontem, ele estava triste, mas feliz. E diz-me ela, parece uma treinista, não é? Triste, mas feliz. Disse, não, ele pode estar triste e feliz. Está feliz porque foi jogar com os amigos e passou uma belíssima tarde, agora que começou a vir o sol. Mas ele não está a negar as emoções dele. Ele continua triste, desiludido com o clube. Ele tinha expectativas, mas ele, ou seja, ele não negou, ele não quis não mais falar do assunto, ele falou, continuou a falar ainda do assunto, permitiu-se estar triste, mas permitiu também viver a tarde dele com os amigos. E isto mostra-me que este miúdo tem capacidade para ser resiliente. E volto aqui ao quê? Às relações de significado, aos pais saberem qual é o papel deles naquele momento e sentirem-se
podemos estar ansiosos, podemos estar tristes, mas o nosso papel naquele momento é olhar para o nosso filho e perceber que tipo de apoio é que ele precisa. Ainda assim, este ponto aqui é muito importante, estarmos tranquilos, porque em princípio, à medida que os miúdos vão crescendo, tendo um bom ambiente, e o ambiente em casa é importante, não é sem conflitos, é com conflitos, mas um bom ambiente, onde a pessoa se sente pertencente, e com adultos, com pessoas em condições à volta, os miúdos têm mais estratégias do que aquilo que nós pensamos, são mais capazes. E esta mãe estava cheia de medo, achava que o filho não ia ser capaz, ia ficar muito triste, ia lidar muito mal, e a verdade é que ela não queria acreditar na forma como ele lidou. Então, a resiliência, e é o primeiro ponto da resiliência, ela não se trabalha à mesa, dando uma aula sobre como se tornar mais resiliente. A nossa resiliência acontece nas relações, no tipo de relação que eu tenho à minha volta e na interpretação que eu faço de como é que é essa relação, como eu a vivo. E isto faz com que nós tenhamos de olhar para os miúdos que são mais resistentes, menos flexíveis, mais do contra, mais insatisfeitos, e entender como é que esses miúdos sentem o ambiente onde vivem, sobretudo estes que nunca estão satisfeitos. Como é que eles estão a interpretar a relação que estão a ter connosco? Para quê? Para, em momentos de adversidade, eles poderem confiar que quando regressarem a casa, vamos por assim mais bonito, ao lar, ao ninho, são acolhidos, independentemente daquilo que possa ter acontecido. Então, o ambiente que nós queremos em casa, as pessoas que nós somos e em quem nos tornamos, e a resposta adaptada a cada um dos nossos filhos, dá pontos depois para momentos tensos. Vamos passar a ver a resiliência assim, momentos negativos. Não é a criança ou o jovem não passar por esses momentos, é passar e conseguir, com o tempo, dar a volta acima. Nós precisamos de viver esses momentos negativos, dar espaço à tristeza, dar espaço à raiva, à desilusão, à frustração. E depois subir. Então, como é que nós fazemos tudo isto? Já vimos aqui a importância do adulto, das relações seguras e de afeto, e eu gostava mesmo muito que nós nos perguntássemos como é que eu estou a ser esse adulto, deixar a vida acontecer e deixá-los não é sofrer. Eu detesto quando dizem assim, nós temos que deixar os miúdos sofrerem, nós temos que deixar os miúdos ficarem frustrados. Somos péssimas pessoas, então, queremos que eles sofram. Não, não é isto que nós queremos. Nós queremos é que eles, apesar de sofrerem, sejam capazes de ultrapassar aqueles momentos. Então nós não vamos criar momentos dolorosos, mas vamos olhar para as situações e ver se os nossos filhos são capazes de os ultrapassar. Não vamos remover os obstáculos. Situações como, quem é que aqui tem situações como os miúdos não fazerem os trabalhos de casa? Ou resistirem a fazer o trabalho de casa? Ser mais para os pequeninos. Se quiserem abrir. Não têm, não têm. A sério que não têm? Os filhos resistentes a fazer trabalho de casa? Qual é o vosso segredo? Sim, o meu filho às vezes não tem muita vontade de fazer os trabalhos de casa. Não, que idade é que tem o filho, Ângela? 7 anos. Não, desculpa. Ele tem 7 anos. 7 anos. Segundo ano. Está no primeiro. Está no primeiro, ok. Ok, pois, exato. Era o primeiro ou o segundo. Ok, ele tem resistência, ainda para mais o primeiro ano. Ele tem resistência a fazer os trabalhos de casa. Não gosta, não se sente confiante. Não, ele começou a demonstrar essa resistência agora no final do segundo período. Eu acho que era um bocadinho de o reflexo, o cansaço acumulado do período. Ele até era muito
responsável, e agora sim, nas últimas 2 semanas antes das férias, dizia que não tinha trabalhos de casa, só para não ter de os fazer. Ok. Algum cansaço, não é? E se calhar saturação. Saturação. E como é que deu a volta? Então, tive de conversar com ela e explicar-lhe que a escola para ele é como o trabalho para a mãe, portanto, a mãe tem que ser responsável e tem que trabalhar e tem que, e ele vê, não é, a mãe a trabalhar, ele também tem que fazer as tarefas que lhe são incumbidas, portanto, e a tarde para ele é grande, portanto, se a tarde é grande, tem que encontrar espaço e tempo para brincar, mas também para fazer os trabalhos. Ok. E diga uma coisa, Ângela, vou aproveitar aqui isto, Ângela, e depois vocês podem aplicar isto a qualquer idade. E ele disse: mãe, obrigada por essa dica. Não. Claro, ou seja, onde é que ele não queria fazer os trabalhos de casa? Ele não queria fazê-los no ATL, porque ele queria brincar no ATL e queria deixar os trabalhos de casa para o final do dia para fazê-los com a mãe. Ou seja, o que ele queria mesmo era tirar a tarde toda da brincadeira e chegar ao final do dia a fazê-los. Ele não tinha intenção de ir para a escola sem os trabalhos feitos. Não queria era fazê-los no ATL porque queria brincar. Ok. E como é que ele se organizou então, Ângela? Então Ou não se organizou? eu tive de conversar com ela e fazê-la entender que se ele deixasse os trabalhos de casa para fazer à noite, ao final do dia, quando chegamos a casa, depois ao final do dia ele também podia desfrutar da casa e nem dos brinquedos que tem em casa. E ele tinha que fazer escolhas. Ótimo, escolhas. Isso é uma estratégia espetacular. É passar-lhe a escolha. E ele? E ele no dia seguinte voltou a não fazer os trabalhos de casa, e então teve de os fazer em casa, enquanto nós fazíamos o jantar, e não teve tempo de brincar, como ele gosta, nem de ver os desenhos animados que ele gosta. E no dia seguinte, eu de manhã, voltei a conversar com ele e voltei a lembrá-lo da importância de fazer os trabalhos de casa no ATL para que, ao final do dia, ele pudesse fazer em casa aquilo que gostava. E sim, funcionou, porque ele depois realmente acabou por. No dia seguinte, ele disse-me assim: Sabes, mãe, eu ao início disse à professora que não tinha trabalhos de casa. Eu disse: Mas tu estavas a mentir. Ele disse: Sim, mas depois eu pensei melhor e eu disse a verdade. Eu disse à professora que eu tinha os trabalhos de casa e fui para a sala de estudo e fiz os trabalhos todos. Muito interessante isso. Ele rever aquilo que disse, não é? Voltar dizer, olha, afinal de contas não foi bem assim, é de outra forma, quer dizer que tomou uma decisão, pensou. Já viram estes momentos que são cansativos, são chatos, mas que são momentos em que nós estamos a ensinar os miúdos a tomarem boas decisões. E não acontecem normalmente numa conversa. Nós precisamos que eles voltem a errar. E o que é que a Ângela fez? Deu-lhe autonomia para decidir. Isso, apesar de ser cansativo e chato, é uma competência que ele vai ter que ter na vida, não é? E ele disse que não tinha e depois não é bem assim. Isto é muito bonito. Não temos aqui a questão, ele foi verdadeiro e não se sentiu sentiu à vontade também para voltar naquilo que disse. Portanto, ir ter com a professora e dizer, olha, afinal aquilo que eu te disse não é verdade. Isso significa que ele também confia na pessoa que lá está, sente-se à vontade com ela para dizer, afinal de contas não foi bem assim. Ok, espetacular. Da próxima vez, caso numa situação semelhante, não com a Ângela, não necessariamente com a Ângela, mas nós também podemos ajudar os miúdos a dizerem, olha, eu não gostaria que tu fizesses os trabalhos de casa em casa, logo à noite quando chegares, também quero estar contigo, quero brincar, portanto, se não os tiveres feitos, terás de ir para a escola sem os trabalhos de casa feitos. Não estou a dizer que tenha que fazer isto, estou só a dizer que isto é mais uma hipótese. Para quê? Para eles se projetarem no dia a seguir e dizerem assim, eu não quero chegar à escola, sobretudo estes meninos mais pequeninos, que têm a professora normalmente como uma pessoa de quem gostam muito, e eu não quero ser esta pessoa que não leva os trabalhos de casa feitos. Isto pode acelerar essa decisão. É mais uma forma que nós... Essa estratégia cá em casa,
Exatamente, já usamos essa estratégia. Foi, ora, atenção, tens trabalhos de casa, a professora vai-te marcar trabalhos de casa, é melhor tu fazê-los no ATL, porque à noite também chega a casa tarde e não vai fazê-los contigo. Isto foi numa outra ocasião, não foi agora, recentemente. Amanhã à noite não vai fazê-los contigo. Até porque os trabalhos de casa demoram um bocadinho a ser feitos e à noite nós não temos tempo. E além do mais, à noite nós queremos relaxar um bocadinho e estar todos em família, certo? Então eu não vou fazer os trabalhos contigo. Se não os fizeres no ATL, então vais para a escola com os trabalhos por fazer. E depois a professora irá decidir o que vais fazer. Se vais ficar na escola mais tempo, se vais fazê-los na hora do recreio. Sim, esse lugar, Ângela e todos aqui, é muito interessante. Quando eu também falo de mim. Logo à noite, quando eu chegar, a última coisa que eu quero fazer, filho, é estar a fazer trabalhos de casa contigo. É por isso que tu vais para o hotel. Quando nós chegamos à noite a casa, estarmos uns com os outros, conversar, não pensar que temos coisas para fazer, para além de todas as outras coisas que temos, fazer banhos, preparar mochilas, roupa e por aí fora, mas é estarmos uns com os outros. E se puderes também tratar dessa tua parte, para depois estarmos logo à noite todos juntos, isso era o ideal. Ou seja, só com esta parte, com esta forma de comunicar, que é a mesma coisa que a Ângela está a fazer, a única diferença é que eu estou a dizer, eu também quero estar contigo, tu és importante, entendem o que eu quero dizer? É dar esta parte da relação e ajudá-los, então, a tomarem escolhas, a fazerem estas escolhas, para que depois eles também possam ter prazer. Não é só o dever, também é o prazer. Isto da parentalidade tem muito que se diga, não é? Então, a Raquel também estava a dizer que isto acontece de vez em quando. Raquel, que idade é que têm os teus? Já não me lembro. 10. 10. Vai. É uma menina, exato. Menina, não é? Oh, Sim. não. É, exato, pronto, ok. Então, às vezes vamos lá. Deixar a vida acontecer, já estávamos aqui a ver, e a importância da ressignificação. O que é isto? Ressignificação. É quando eu atribuo um novo significado a um acontecimento. E esse significado é realmente sentido. Ou seja, quando nós passamos por uma situação que foi negativa, mas depois olhamos para ela novamente, talvez nós já tenhamos aquele olhar de, afinal de contas, isto até foi bom ter acontecido. Afinal de contas, eu aprendi com isto. Afinal de contas, eu soube quem são as pessoas que estão lá para mim. E esta ressignificação não retira a dor, mas traz-nos a capacidade de dá-nos o entendimento que nós somos capazes de ultrapassar situações negativas e desafiantes. Ou seja, deixamos de ter tanta apreensão, tanto medo, porque é o medo que nos impede de ser também resilientes, tanto medo que essas situações aconteçam. E reparem como isto também vai ali dar pontinhos à parte da autoconfiança. Independentemente daquilo que possa acontecer, eu sinto-me capaz, porque as minhas experiências de vida mostram que eu posso confiar em mim, que eu posso confiar nas minhas capacidades. E uma pessoa que confia em si, realmente confia em si, é uma pessoa que se sentiu vista e teve um lugar. Como estávamos a ver há bocadinho a questão da pertença. Então, vamos aqui ver o seguinte. Isto é um quadro da OMS, 2002, que continua super válido passados 20 anos. Então, nós sabemos que existem fatores de risco e fatores de proteção para os adolescentes, na vida dos adolescentes. E volto a dizer que as relações são o mais importante para a construção da resiliência e que a adolescência se prepara na infância. Um dos pilares do nosso modelo de trabalho da escola é a parentalidade proativa. Isto significa que eu antecipo as diferentes fases da vida dos meus filhos, certo? Vou antecipando. Quando eu tenho uma criança que vai nascer, temos aqui alguém que tem uma criança de 4 meses, eu tinha outra já mais velha, eu sei, mas o ideal é que eu já antecipe as birras dos 2 anos, por exemplo.
E porquê que esta antecipação é tão importante? Porque quando as birras acontecem, eu estou mais preparada para dar uma resposta adequada. Eu já sei que aquilo não é má educação. Eu já sei que aquilo não é um jogo de poder comigo. É algo que é esperado acontecer. Mas não é porque é esperado acontecer que eu vou fechar os olhos e vou ignorar. Não, eu vou saber responder àquilo. E à medida que eu vou dando respostas mais adaptadas à criança que eu tenho à minha frente e também à pessoa que eu sou, porque, volto a dizer, a parentalidade é uma relação, não é só sobre os filhos, é sobre os pais, essencialmente, e sobre quem nós somos nessa relação, tendo em conta a criança que nós temos e quem nós somos, certo? Quando chega à adolescência, existe um acumular, existe um rendimento que foi-se obtendo ao longo dos anos, que nos vai dar, então, este vai ser um fator de proteção ou de risco, a relação, o estado da relação. As relações positivas com os pais são fatores protetores no que diz respeito ao sexo precoce, ao consumo de substâncias e à depressão. E agora um ponto muito importante, estás a falar tanto daquela série de adolescência. A presença da figura masculina é essencial, feminina, da mãe também, mas nós esquecemos muito da presença masculina, a presença do pai na vida dos filhos. E a presença do pai, há muitos estudos sobre isto, muitos, uma presença em condições, naturalmente. Ela é o fator que mais impede o consumo de substâncias e de comportamentos que vão lesar o jovem. A presença do pai, o acompanhamento do pai. Depois, tudo o que é conflito familiar, miúdos que têm problemas em casa e pais que têm problemas com os filhos, há fatores de riscos, nomeadamente no que diz respeito ao uso de substâncias e à depressão. Com isto, quero também sublinhar o seguinte: não é porque, reparem, muitos de nós temos boas relações com os miúdos e eles metem-se em drogas, têm uma tendência mais depressiva. Há uma correlação, não há uma consequência. Não é causa e efeito, tá? É uma correlação. Porque nós não podemos esquecer que quando os miúdos chegam à adolescência existe a influência dos amigos, dos pares, dos namorados e das namoradas. E que são influências muito fortes. E depois também temos a parte genética. Se na minha família existe uma tendência para a depressão, existe uma tendência para a adição, é esperado que os meus filhos possam herdar isso. E eu vou ter que estar atenta. Não é negar, é estar atenta. Vou criar um ambiente de proteção, pessoas boas, atividades, pensamento crítico, tudo isto ao longo do crescimento. Mas isso não significa que seja impeditivo. Faço-me entender. Custa-me muito quando dizem assim, pois, isto é o reflexo daquilo que tem em casa. Nem sempre é o reflexo daquilo que se tem em casa. Nós esquecemos com muita frequência do fator genético hereditário que todos nós herdamos. A propensão, maior ou menor propensão. Eu estou a pensar, por exemplo, num caso que nós acompanhamos, de uma família que tem uma filha que é adotada. E que não há história de adição. E como é que a miúda que foi adotada pequenina está neste momento com alguns casos com um caso de adição. E nós só vimos a descobrir que ela era adotada na segunda sessão. São coisas que nós pensamos que não têm nada a ver e têm tudo a ver. Portanto, isto da parentalidade não é chapa 5, não é porque existe isto, há uma correlação, não é causa-consequência. Isto é um ponto super importante. O ambiente escolar positivo também podem ser fatores protetores. As crenças espirituais, a religião, quer se queira, quer não, são fatores protetores também no sentimento de pertença. Claro que depois aqui temos parte da doutrina, não é? E portanto, a OMS considera mais na questão do sexo precoce. E aqui temos, reparem, só para vos dar aqui uma ideia,
fatores de riscos individuais, a saúde precária na infância, a própria, na família, por exemplo, casas que não são em condições, escolas que não são em condições, famílias que estão destruturadas, mães que estão sozinhas, nós vivemos todos muito isolados, muito sozinhos. Isto conta para a capacidade de resposta dos pais, para o ambiente que os miúdos vivem, pode não ter um impacto imediato, mas no longo prazo acaba por ter. Portanto, nós temos aqui uma série de pontos que precisamos de assegurar e que vão criar esse tal ambiente. Aqui, para terem também uma ideia, a própria escola, o bullying, o sofrimento que os miúdos têm, a não proteção na própria escola. Reparem, nós estamos aqui a falar da família, mas eu dizia-vos que se nós tivermos ambientes que são protetores, a criança desenvolve estes aspectos ligados à resiliência. E depois a própria comunidade, certo? Se nós vivemos em bairros onde existe crime, se nos sentimos que a nossa comunidade tem formas de nos apoiar, se nos sentimos, essencialmente, é a segurança, que é o ponto mais importante. Então, antes de concluir, de irmos aqui para a conclusão, eu gostava de abrir aqui este espaço para questões, possamos responder às vossas questões e até debater aqui esta questão da resiliência ou outras questões que possam estar indiretamente ligadas a este tópico. Gostava de abrir aqui este momento para depois, mais à frente, irmos à conclusão. E gostava de saber, eu vou-vos dar aqui um mote para fazermos quebra-gelo. Gostava de saber porque é que vocês estão aqui nesta sessão da resiliência. O que é que vinham à procura? Querem abrir o microfone ou escrever? Quando pensaram no tema resiliência, vamos falar sobre resiliência. É um tema importante, não é? Porque envolve tantas coisas. Eu vou confessar-vos uma coisa. Sempre que eu venho falar do tema resiliência, eu penso no seguinte: no primeiro impacto que esta ação vai ter, as pessoas ficam normalmente frustradas. Porquê? Porque vêm à procura de estratégias e dicas. E a resiliência, para se trabalhar a resiliência, quer em contexto de empresa, quer em casa, é aquilo que se cria. Entendem? Não há aqui grandes dicas. Eu posso falar, ok, ambiente calmo em casa. Falarmos devagar, falarmos mais baixo, andarmos mais devagar em casa, pousarmos as coisas com mais calma. Isto cria um ambiente de maior calma em casa. Dia do Filho Único é uma estratégia para trabalhar a informação. Desculpa, a informação. Estava a vir aqui, a Paula escreveu a informação, eu li a informação. Para trabalharmos a relação com os miúdos, para eles se sentirem tidos e achados. Trabalharmos a própria autoridade parental, a comunicação, a forma como nós corrigimos. Nós até aprendermos a zangarmos com os miúdos. Hoje de manhã, deixa-me até partilhar convosco, hoje de manhã recebi uma mensagem de uma cliente que dizia que não se tinha zangado com a filha adolescente esta manhã. A filha está naquela fase que a maior parte de nós sabe, quem tem filhos adolescentes, que é mandar vir, resmungar. Então ela estava à procura do elástico do cabelo dela. E a mãe estava a tomar luz e ela entrou no quarto de banho e disse: onde é que está o meu elástico? E a mãe disse: não sei onde é que está o teu elástico, sai por favor que eu estou a tomar banho. Mas eu quero o meu elástico, eu quero o meu elástico. Tu mexeste o meu elástico, eu vi ontem, deixei o elástico aqui, então, mas tu o deixaste, ele deve estar aí. Eu mexi, mas voltei a pô-lo no sítio. Não está, não está, não está. E ela disse: sai agora. Quando saiu do duche, olhou para o lugar onde ela estava a dizer que tinha o elástico, e o que é que lá estava? O elástico. E ela dizia isto na gravação. Eu peguei no elástico e a minha vontade era esfregar o elástico na cara da minha filha.
E eu fui capaz de chegar ao pé dela e pôr o elástico à frente dela e dizer assim, está aqui o teu elástico. Estava exatamente onde eu disse que estava. E realmente eu fico tão triste quando tu falas assim comigo. O elástico estava onde eu te disse que estava. Da próxima vez verifica. Então, e ela foi fazer a vida dela, foi-se arranjar, e quando voltou ao quarto de banho, a filha estava a escovar os dentes e olhou para a mãe e disse, desculpa. Ela disse, Magda, ganhei a minha manhã. Eu soube-me zangar em condições e consegui aquilo que era mais importante, que era o reconhecimento dela de que estava errado. Que o comportamento dela não foi o adequado, estava errado, com esse pedido de desculpas. E isto é super difícil de se fazer. Quando nós estamos a lidar com um adolescente que nos fala torto, que não tem razão, e nós queremos que ele admita que esteve errado. E esta mãe conseguiu zangar-se com a filha e fazer com que ela reconhecesse, sem dizer, tens que admitir que foste mal educada. A miúda reconheceu isso, passado um bocado pedir desculpas. Então, nós podemos, eu posso trazer estas estratégias todas, mas o que eu gostava que vocês também percebessem, no que diz respeito à resiliência, é que é o ambiente que nós criamos, são as experiências que nós, as respostas que vamos dando, não é? Vamos experimentando tipos de resposta e vamos nos sentindo melhor ou pior com elas, que depois vai contribuir para isto. A Paula aqui estava-me a dizer mais informação para lidar com os filhos. Paula, em concreto o quê? Eu diria mais ferramentas, ainda mais, não é? Que nós já temos bastantes, mas ainda mais. Que idade é que têm os seus Porque filhos? é um assunto delicado. Eu só tenho 8 anos. 8 anos. Okay. Mas ele já parece quase um adolescente, às vezes. Falou em adolescente, mas às vezes já tem pormenores de adolescente. Está na 3ª classe. Pronto, deixem-vos dizer uma coisa, que é os 7 anos, ali a transição entre a 2ª e a 3ª classe, em concreto a 3ª classe, é muito difícil. Muito difícil. Na primária é onde existe maior dificuldade, é o 3º ano. Porque eles ficam insolentes, Beltes. respondem-nos desta forma muitas vezes, baixa a bolinha, dizem-nos coisas que dizem aos amigos. Na sala de aula, muitos professores se queixam do comportamento mais agressivo, das respostas, do revirar dos olhos, por isso é que se diz muitas vezes, os pais têm esta sensação de que eles estão na adolescência. E o que é que eu gostava que vocês soubessem? Então, estes miúdos estão a experimentar as suas competências sociais. O desenvolvimento das nossas competências sociais acontece até aos 12 anos, certo? Até aos 12. Até aos 12 anos, enquanto mãe, enquanto educadora, professora, o que seja, é importante que eu coloque os miúdos em experiências de relação com diferentes pessoas, com diferentes origens, com diferentes resultados dessa relação, para que eles saibam estar uns com os outros. A partir dos 12 anos é que os miúdos vão exercitar essas competências que ganharam. O que é que acontece? Acontece que eles estão a aprender e a aplicar. E vão errar, Paula. E a nossa função, nestes momentos, ainda que a gente tenha vontade de dar 2 berros, ameaçar, castigar, dizer, tu não falas assim comigo, que eu sou tua mãe, não sou tua amiga. Mesmo que a gente tenha vontade de fazer tudo isto, é corrigir. E podemos dizer, lá está, eu volto a dizer, eu acho que nós temos é que aprender a corrigir. A fazê-lo de uma forma adequada para que isto chegue lá. Primeiro, ninguém gosta de ser corrigido. Se os miúdos estão a fazer isso, é porque eles acham-se os maiores. Eles estão a repetir comportamentos que aprendemos com os outros porque se acham os maiores. Estão a fazer connosco porque querem que a gente ache que eles são os maiores. E quando eles viram para nós e diziam, olha lá, mamãe, baixa lá a bolinha.
eu posso levar a mal. Mas se eu tiver esta informação de que eles estão a treinar as competências sociais, eu posso olhar para aquilo e dizer assim: olha, isto é o que a Magda disse no outro dia. Interessante, está a acontecer em minha casa, à minha frente. João Maria, repara, eu já estou aqui, Paula, numa de curiosidade. Eu não recebi a coisa como se fosse contra mim. Eu já estou curiosa. João Maria, vocês lá na escola falam assim, uns com os outros. Mano, o que é que tu queres, mano? O que é que tu queres? Não é? Eles agora dizem todos, mano. O que é que tu queres? Porquê é que estás a perguntar isso? Baixa-me a bolinha. Olha, alto, alto. Eu não gosto que falem assim comigo. Eu não gosto que falem assim comigo. Por isso, quando quiseres falar comigo, vais escolher como vais falar. Vais usar outros modos. Está bem? Eu não deixo que ninguém fale assim comigo. Eu não vou continuar esta conversa, por exemplo. Posso dizer algo deste género. Então, o que é que eu estou a dizer, Paula? Primeiro, estou a ter respeito por mim. Estou a comunicar como é que eu quero ser respeitada. O respeito é uma competência social que os miúdos estão a aprender e com a idade que tem, ele ainda está a aprender a estar, as competências sociais. O respeito é uma delas. Estou a comunicar, então, respeito por mim. Estou a comunicar como é que eu quero ser respeitada e não estou... E só estou a dizer assim, quando tu fores capaz de falar comigo noutro tom, podemos conversar. Eu não estou a ameaçar, eu só estou a dizer eu não vou continuar esta conversa. Quando tu fores capaz, e o que é que eu estou também a dar, Paula? A oportunidade para ele fazer o que é uma escolha. Estou a responsabilizá-lo pelo papel que ele está a ter na nossa relação. Com a idade que ele tem, ele já pode fazer isto. Pelo menos eu já lhe posso dar esta oportunidade. Aqui quem é que está desejoso que os filhos digam isto logo à noite? Para experimentar. Não é tão fácil quanto isto, quanto parece, Paula. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque nós não temos o hábito de comunicarmos com os outros desta maneira. Nós não temos naturalmente esta assertividade uns com os outros e reagimos com os miúdos. Repare que eu aqui não estou a ser fofa com os miúdos. Eu não estou a ser fofa, estou a ser assertiva. Eu estou a comunicar o meu limite. E quando me dizem assim, os miúdos ultrapassam os limites. Ultrapassam porque nós não colocamos a fronteira. Ultrapassam porque podem. Porque nós não comunicamos a fronteira e queremos que eles adivinhem. Quando eles estão a treinar as competências sociais, eles vão errar muitas vezes e é a nossa função corrigir. E posso mostrar o meu desagrado? Posso. O que eu sei é que quando nós mostramos o nosso desagrado a falar baixo, de uma forma assertiva, eles ouvem. Não se sentem acusados. Qualquer pessoa que se sinta acusada defende-se. Ou acusa também. Não escuta. Reparem o exemplo da miúda hoje de manhã. E indiretamente, estas oportunidades de correção vão dar pontos muito positivos na nossa relação. Reparem, o problema não é o conflito, é a forma como nós lidamos com ele. Faz sentido? Todos estão muito calados hoje de manhã. Está a fazer sentido? Sim. Sim, sim. Ok. Então está a ser bom ouvi-la. É a Manuela que está a falar. Bom dia, Manuela. Bom dia. Bom dia. Estou a ouvir, é assim, o meu filho já tem 27 anos, já passei por isso tudo nunca, nós cá em casa nunca lhe demos abertura para ele nos tratar mal. À primeira palavra, assim, eu acho que isso acho que nunca aconteceu isso. Nunca demos esse tipo de abertura. Ao contrário da Ângela, eu sempre fiz os trabalhos de casa com o meu filho, sempre o acompanhei até ele dizer: oh mãe, agora já não preciso, agora sou eu sozinho, a partir do 10º ano. Mas eu sempre fiz questão de acompanhar o meu filho nos estudos. E pronto, e foi uma criança fácil. Ok. Quando os miúdos são intensos, isso é que é difícil. Eu tenho uma grande amiga minha que dizia assim uma vez: é muito fácil ser mãe de um filho fácil.
Um filho que é mais mais difícil, vamos dizer assim, e claro que depois também pode ter aqui um impacto da nossa própria maneira de ser, mas um filho que é mais intenso, ele leva-nos mais depressa ao limite, mais vezes ao limite, e põe-nos em contacto com emoções mais negativas, a dar-nos respostas que nós não gostaríamos de ter de dar, certo? E pode-nos trazer mais insatisfação, menos prazer na relação. E é nestes momentos que é mais importante nós conhecermos formas de lidar com essas situações. As pessoas nascem com características já delas. Eu acho que se todos nós pudéssemos escolher o nosso feitio, não escolheríamos ser inflexíveis e difíceis. Não se escolhe isso. Mas através da parentalidade, nós podemos, da forma como estamos na relação com os miúdos, podemos dar uma ajuda. Sobretudo quem tem filhos difíceis, era tão bom, a vida torna-se tão mais fácil quando nós sabemos um bocadinho destas estratégias, sabem? Torna-se muito, muito mais fácil. E nunca devemos deixar o problema para amanhã. Se aconteceu hoje, tem que ser hoje, tem que ser no momento. Às vezes não, Manuela, às vezes vamos de cabeça quente, não é o momento. Depende. Sim, Não deixar. sim. Depende. Sim, visto dessa forma, sim. Mas se o problema for logo resolvido e não deixarmos para amanhã, amanhã resolvemos. Não evitar o conflito. E depois passa. Não Sim. evitar o conflito. Eu acho que isso é o mais importante. É nós não termos mesmo conflito. Mais vale resolver um problema, uma zanga hoje, que é uma resolução para o futuro. Sim, sim. Vamos ouvir aqui a Raquel. Olá, Raquel. Não estou a ouvir. Está sem som. Não, está sem som. O micro continua fechado. Já liguei. Pronto. Olá, Bom Raquel. dia. Bom dia. Antes de mais, acho que efetivamente este tema na Semana da Saúde faz todo sentido. E haverá, por certo, mais de 90 minutos, portanto, é sempre uma questão a ser colocada. Eu queria só partilhar, e até com colegas, um bocadinho, porque no meu caso, as minhas filhas estão numa idade que, além de ser a adolescência, e os 18 anos, e aqui os 19 anos, e todas estas adaptações que, entradas na faculdade, também condicionam toda uma família, não é? Horários, sonos mal dormidos, tudo isto. Ansiedade, tudo, não é? Sim, isto tudo é realmente uma aprendizagem, e quando nós achamos que já estamos a dominar, vem o próximo degrau. É isso. Eu revi-me efetivamente nessas dicas, porque é muito por aí. Neste caso, eu penso que esta geração, e também a da minha mais nova, que está nos 15, e que apanhou um confinamento no 4º e no 5º ano, eu não sei se, por isso é que eu estou aqui um bocadinho a puxar o tema, eu acho que esta geração, especialmente, todas as gerações tiveram, obviamente, mas estas estão ainda aqui a fazer o processo de resiliência. E isto tem sido, talvez também por feitio, talvez também pelo feitio dos pais, ainda estamos a tentar tirar aprendizagens. O meu testemunho é que tem sido um processo. Ao fim destes 5 anos de pandemia e com as idades que eu tenho que lidar, ainda estamos no percurso. E sinto realmente que quando passamos a ser capazes de ser assertivos e de não ser reativos, muda tudo. E isso muda realmente a todos os níveis. Não deixa de impactar,
não deixamos de ter os conflitos, mas já sentimos que a solução poderá, que estamos no bom caminho. E, por exemplo, dicas como quando um jovem ou uma criança se sente segura em não querer os pais, é porque é uma pessoa segura. Trouxe-me aqui uma perspectiva importante, no meu caso, porque apesar de estar a tentar lidar muito melhor com essa fase em que eles não, não quero saber a tua opinião, não sei o quê, é realmente às vezes uma mudança de perspectiva. Às vezes basta uma pequeníssima dica para fazer toda a diferença. E eu penso que esta sessão trouxe aqui muitas dicas para várias idades, várias etapas, e depois faz com que o nosso dia, nas suas 24 horas, também possa ser muito melhor. Portanto, parabéns a quem trouxe o tema e, acima de tudo, parabéns à capacidade de transmissão destas dicas, porque são importantes, realmente. Obrigada pelo feedback, Raquel. Eu estava a ouvi-la e estava aqui a anotar. A mais nova foi privada de contacto social numa fase muito importante, muito, muito importante. Naturalmente que temos, certamente, a questão da personalidade dela. A quem vocês foram? Eu percebi bem, tem 3 filhas ou 2? 2. 2, ok. Uma com 19 e outra com 15. Eu pensei, 18, 19, é fase dos 18 e 19. Portanto, ali 2 idades. Se calhar poderia ser uma miúda, eu estou a tirar à sorte, mas mais tranquila, e se calhar a Raquel estava mais concentrada na mais velha porque tinha os estudos, não sei, mas e esta geração dos 15, 16 anos, não, 15, até miúdos que tiveram ali 3ª, 4ª classe, 5º ano. Nós estávamos a falar há bocadinho do miúdo que estava no 3º ano. 3º, 4º e 5º ano são idades em que os miúdos precisam de ter contacto. Justamente porque é o final em termos de desenvolvimento, do treino, da aquisição, desculpem, aquisição e treino dessas competências sociais, e a falta dessas experiências depois pode vir a hipotecar mais à frente, e desse contacto, não é? A forma como os miúdos estão nas relações. Junte-se a isto o facto de eles terem começado a contactar mais através de ecrãs, uma linguagem muitas vezes não falada, mais escrita, serem mais passivos, portanto, receberem mais do que darem, ouvirem mais do que falarem. Isto vai hipotecar depois para a frente. Porquê? Porque não treinaram. É tão simples quanto isto, tem a ver com treino. Não treinaram, não foram expostos. E são miúdos que depois construíram a sua realidade de que eles são pessoas assim e que a vida é assim. Quando nós dizemos que não é, eles não sabem que não é porque não tiveram esse contacto. Para eles é uma realidade que não existe. É uma experiência que eles não tiveram. Como contornar isto? Mais contacto, mais experiências. Não precisam ser grandes grupos. Podemos convidar amigos para virem para casa. Vão dormir à casa de uma pessoa amiga. Vamos passar uns dias fora com os amigos e os miúdos estão num ambiente mais protetor, verdade? Mas estão quase obrigados a interagirem uns com os outros. E a dica é, no início do jantar, entre amigos, toda a gente põe o telemóvel no montinho. E ninguém pega no telemóvel. Nem adultos, nem crianças. Tem que haver uma alma que tenha esta ideia. Hoje vamos pôr os telemóveis todos aqui em cima da mesa, na ponta. Ninguém pega. Podem-me ligar, põe som no telemóvel. Quando o telemóvel tocar, tens aqui pegar e depois pausas. E é muito interessante observarmos que os miúdos não sabem falar uns com os outros. Não têm tema, não sabem fazer arranques de conversas. E qual é o problema aqui? O problema é que no futuro não se vão saber vincular, não se vão saber comunicar em condições. Reparem, nas relações
de afeto no futuro, nas relações amorosas, nas relações de amizade e no próprio trabalho. E vocês podem me dizer assim, sim, mas eles têm tempo para se vincular. Sim, é verdade. Mas a relação amorosa, uma relação de casal, é muito importante para a satisfação pessoal. Não precisa, casal, isto é, uma relação amorosa, nós construímos em diferentes esferas, profissionais e também amorosa. E aquilo que nós estamos a observar são adultos que não estão a construir isso. Isto tem impacto na saúde mental no futuro, no envelhecimento. Reparem que são coisas que parecem pequenas, depois vai ser capaz. Nós que somos mais ou menos funcionais, também temos estas dificuldades às vezes em mantermos relações, em estarmos nas relações. E fomos expostos. Os medos não estão a ser expostos. Esse é o problema. Posso dizer mais uma coisinha? Claro. Aqui a dificuldade, e porque todos eles sentiram isso, é que nas escolas, nas interações diárias que eles estão a ter nos últimos anos e ainda, tem sido especialmente difícil por causa desta não aprendizagem, deles não saberem comunicar. Sim, sim. E muitas vezes eles chegam a casa, e isso é notório, e acabam por descarregar ou desabafar todas essas emoções acumuladas muito em nós. E a questão também do digital, no nosso caso, na altura, e porque também por feitio esta questão de estarem privados de comunicar entre eles, mas lá está, porque também estavam numa idade de ser tão importante manterem o contacto com os amigos de alguma maneira. E eles acabaram por desenvolver, eu vou-lhe chamar uma adição, à questão de estarem ligados e que ainda andamos a trabalhar. Portanto, há aqui um conjunto de grandes dificuldades. Não estou a pôr em cima desse contexto tudo, obviamente, mas realmente é muito importante nós focarmos naquilo que a nossa proativa, isto é, o estarmos a contar com as coisas, ajuda muito. Eu estou só aqui a reforçar este testemunho. E lamento realmente que as escolas, no seu todo, porque eu não sei o que é que está a ser feito em cada uma, portanto, posso estar a ser... Não se ouve falar, ouviu-se falar, mas não se viu, de recuperações de aprendizagens, mas estas aprendizagens continuam a não se falar e está a ter um impacto enorme nas salas de aula e está a ter um impacto enorme. É engraçado como é que as escolas, o funcionamento das escolas, o equilíbrio que há nas escolas, impacta tanto numa sociedade. Sim, por isso é que o debate deve-se ou não proibir o telemóvel, para mim não é um debate, deve-se proibir, porque a escola é um local de socialização por excelência. Felizmente as escolas já não estão a admitir esse lugar, muitas escolas, mas há muito trabalho a fazer de participação ativa, sem receios. E não só, depois também temos a questão dos pais, muitas vezes não querem que os filhos sejam proibidos e tal, querem saber o que é que acontece na escola. Claro que isto tem muito mais a ver com os pais têm medos, os seus próprios medos. Há aqui muito trabalho a fazer e, portanto, estas iniciativas que vocês estão a ter de trazerem estas temáticas para dentro das empresas, não é? As empresas são feitas de pessoas e essas pessoas têm famílias, para depois podermos ir para as escolas, junto das famílias também, trabalharmos tudo isto, não é só um ponto, são vários pontos. Agora, que a escola é um local de excelência, é para os miúdos treinarem tudo isto. Bom, deixem-me pedir-vos duas coisas. Primeira pergunta, gostava que vocês refletissem nesta questão, que tipo de mãe ou que tipo de pai é que eu quero ser e o que é que eu estou a fazer para isso, tá?
quem é a pessoa que eu quero quando os meus filhos estiverem, não ali no caso da Manuela, que os filhos já são mais velhos. Mas deixa-me dizer uma coisa, eu estou a receber cada vez mais famílias com filhos nos 20, 30 anos, tá? Por causa da relação. Que tipo de mãe é que vocês querem que os vossos filhos, quando tiverem, num caso 25, noutros casos 35, porque temos aqui pessoas com filhos mais velhos, gostariam que os filhos pensassem: olha, a minha mãe, quando eu me lembro dela, ou do meu pai, lembro-me disto, isto, isto. Sabendo que é uma lembrança, é uma interpretação. Portanto, às vezes nós achamos que fomos ou fizemos tudo para ser de uma forma e eles interpretaram de outra. Mas vale a pena a reflexão. E agora, vamos aqui concluir. Eu vou aqui concluir a apresentação. Vou-vos também convidar, aqui até ao final, que eu gostava que entrassem aqui num lugar. Então, nós aqui hoje vimos a importância da relação que nós construímos com os miúdos, do ambiente onde eles vivem, da relação que têm connosco, a nossa, quem é que nós somos enquanto adultos, em quem é que eu me preciso tornar, ou que competências é que eu preciso desenvolver para ser esse adulto de segurança, a importância de deixarmos as oportunidades acontecerem, o ambiente, sim, não me canso de falar disto, o ambiente de bem-estar que se cria, que nós criamos, não são os miúdos que criam, somos nós. A ressignificação, que está ligado a um ponto da inteligência emocional, que é a flexibilidade cognitiva, significa ser capaz de ver mais lados numa situação, mais nuances, e depois a questão da esperança. Quem é resiliente é uma pessoa que tem naturalmente esperança. Sabe que são fases. Então, se quiserem passar o telemóvel ali naquele QR Code, eu convido-vos a entrar na nossa lista, que ainda não está, que é a lista onde vocês vão receber, por exemplo, à terça-feira recebem notificação para uma aula que eu dou todas as semanas ao vivo, gratuita, sobre diferentes temas. Já vamos com 115 aulas, salvo erro. A newsletter que sai amanhã, volta e meia, vão ter acesso a outras informações, até posts que nós vamos fazendo que podem ser interessantes. Se quiserem passar aqui o QR Code, e eu gostava muito, se ainda não estão a fazê-lo, que nos seguissem aqui nas redes digitais do Instagram, em The Boss Mums The Boss, ou a Escola da Parentalidade Positiva. Nós estamos cada vez menos no Facebook. Por fim, caso queiram partilhar nas vossas redes também esta aula, identifiquem-me, mas eu gostava muito, muito, muito que no final do dia, se lembrarem e quiserem partilhar comigo, pode ser através de lá, em mensagem, quais foram os tópicos que ficaram, os tópicos, ou enfim, a ideia ou as ideias que ficaram desta sessão. No final do dia, que é para deixarmos isto assentar. Se tiverem que resumir o que é que retiveram, o que é que vos despertou para alguma coisa, no final do dia, eu gostava muito que partilhassem comigo no The Boss _Mums The Boss. Não sei se colocaram todas as questões ou não. Eu tenho uma última. Posso tirar aqui mais à Raquel e Ângela? Posso tirar uma fotografia? Sim. Posso? Então, vou aqui só fechar este ecrã. Ok, vamos lá. Assim para partilhar. Ora bem, foto. Quem quiser abrir, para aparecer. Vamos lá, meninos. Vamos todos aparecer ao menos para ficar na fotografia. Ok. Acho que podemos fechar, Patrícia. Não sei se há mais questões. Não, creio que não. Que foi uma excelente apresentação, doutora Magda. Muito obrigada. Obrigada. Inclusive eu, que não tenho filhos, não é? Porque aprendo sempre alguma coisa. Muito obrigada. Obrigada a todos pela vossa participação, pela vossa presença e pelas perguntas que colocaram. O resto, bom dia. E continuamos com a nossa Semana da Saúde até amanhã. Obrigada a todos. Doutora Magda, muito obrigada. Tenham um bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigada, bom dia.